O carro de Stewart ficou para trás por causa da embreagem queimada. Eu já na primeira volta, quando completou, já tinha um sinal do box, Stewart out, o Jack está fora. E para mim foi assim eu falei, agora estou perto do campeonato. As Ferraris de Ickx e Regazzoni andavam à frente do brasileiro. Depois da 10ª volta, Emerson decidiu lutar pela vitória. Alguns adversários, como Nani Galli da Tecno e Henri Pescarolo da Marti, tiveram problemas sérios para se manter na pista. Ickx era o primeiro até sua Ferrari quebrar na 46ª volta. Emerson herdou a liderança. Eu queria ganhar o campeonato com uma vitória. E eu lembro que o carro estava muito bom a segunda parte da corrida, ele estava muito rápido, e eu fui chegando no Jack Ickx com a Ferrari e estava numa posição assim já quase de atacar o Jack. Aí ele teve um problema técnico e entrou no box. O pai de Emerson, Wilson Fittipaldi, o Barão, narrou para o Brasil a vitória do filho na rádio Jovem Pan. Emerson Fittipaldi, campeão mundial de automobilismo, vai ingressar na reta de chegada. E atenção, aí vem o vencedor da competição. É o Brasil ganhando o campeonato mundial de automobilismo. Venceu Emerson Fittipaldi, venceu o Brasil, minha gente. Vitória insofável do automobilismo brasileiro. O primeiro lugar garantia ao brasileiro o título com 2 provas de antecedência. Com o título garantido em Monza, Emerson foi para o Canadá e se classificou em 4º. Stewart começou em 5º e deu um verdadeiro show na prova. Comemorada com um caloroso beijo na rainha da prova, sua vitória era a resposta para os críticos que diziam que ele estava começando a virar um piloto decadente. Watkins Glen foi a última etapa do campeonato. Stewart venceu de ponta a ponta o GP dos Estados Unidos. Emerson começou a prova em 9º e parou nos boxes após 17 voltas com um pneu furado. As 2 vitórias consecutivas do escocês não apagaram o brilho da conquista de Emerson, o grande rei da temporada. Foi um ano que deu tudo certo. Vai ser aqueles anos que dá um ano mágico. O carro está bom, a equipe está boa, se é constante o campeonato inteiro. São anos muito especiais que é difícil repetir e que cada piloto tem na carreira, que a sorte está do seu lado, tudo acontece da maneira correta. Então foi um ano, para mim, e o meu primeiro campeonato mundial, né? Foi muito importante.
Em 73, ocorreram duas baixas importantes na Fórmula 1. A aposentadoria do tricampeão Jack Stewart e a morte de François Sever nos treinos do GP dos Estados Unidos. Na mesma temporada, Emerson fica decepcionado com a Lotus no GP de Monza e decide correr pela McLaren em 74. Foi conversado antes da corrida, eu, o Rony e o Colin, que se a gente largasse, eu tivesse em segundo, faltando 10 voltas, 15 voltas, o Colin ia dar um sinal e a gente ia trocar de posição. Com a minha vitória de Monza, no Grande Prêmio da Itália, eu ainda teria a chance de ganhar o campeonato, e no fim eu ganhei no Canadá. A corrida inteira o Rony estava muito rápido, eu no câmbio dele, eu não pressionando muito, e ele também não estava muito no limite, nós estávamos abrindo todo mundo. E ele sabia, eu sabia, quando faltasse 15 voltas, ia vir o sinal do Colin e a gente ia trocar de posição. Fiquei muito frustrado, porque cada vez que eu passava nos boxes, eu falava, o Colin vai dar o sinal, nunca deu sinal para trocar de posição. E aí, a partir dali, eu falei, vou guiar para o ano que vem para outra equipe. A fanfarra argentina abriu a temporada de 74. Lolli, como Reutemann era chamado pela torcida, estava entre os poucos pilotos de ponta que não havia trocado de equipe entre 73 e 74. Seu companheiro de Brabham era o inglês Richard Roberts. Colin Chapman manteve Peterson como piloto da Lotus e contratou Jack Ickx para a vaga de Emerson. O austríaco Niki Lauda estreava na Ferrari, fazendo dobradinha com Clay Regazzoni. Joris Scheckter, da Tyrrell, também estava no grupo de favoritos da temporada. Na época existiam 7, 8 pilotos com chance de ser campeão mundial. Então a Fórmula 1 daquela época era muito mais disputada entre pilotos e menos entre equipe, do como é hoje em dia. Liderado por Carlos Reutemann, o grid do GP da Argentina era um retrato fiel do troca-troca das equipes. Dos 8 primeiros colocados, apenas 3 estavam na mesma equipe em 73. Emerson largou na terceira posição. O argentino Juan Manuel Fangio, pentacampeão mundial, era o encarregado de dar a bandeirada de largada. Reutemann manteve a liderança. A corrida de Emerson terminou na segunda volta por conta de uma situação inusitada. Eu estava indo muito bem e aí aconteceu uma coisa incrível. Cortou o motor. Aí quando eu fui ver, eu desliguei com o dedão, sem querer, a chave geral do carro, que é uma chave de segurança que tinha no volante. E eu acho que foi o maior erro da minha vida perder um grande prêmio desligando o carro, né? É coisa incrível, mas aconteceu. Nos boxes, o chefe da equipe Brabham, Bernie Ecclestone, conferiu os tempos de Reutemann, que manteve a liderança por quase toda a prova. Para desespero da torcida argentina, seu carro parou na última volta por falta de gasolina. E a vitória caiu no colo do companheiro de equipe de Emerson, Danny Hilme. Após a corrida, Hilme tentou consolar os argentinos. I feel very sorry for Carlos. Carlos should have won the race. Gracias! Em função do sucesso de Emerson, a Fórmula 1 tinha se tornado um fenômeno de popularidade. No ano anterior, Fittipaldi havia vencido em Interlagos, mas com a Lotus. Para mim era muito importante, segunda apresentação no Brasil, a pressão de ter trocado de equipe. Será que eu acertei trocando de equipe? Porque ano passado eu ganhei com a Lotus, agora eu tenho que ganhar com a McLaren. E correr no Brasil é sempre muita pressão. Durante os treinos do GP de 74, Emerson marcou a pole. Na largada, Reutemann e Peterson passaram pela McLaren.
4 voltas depois, Peterson e Emerson deixaram para trás Reutemann e iniciaram a briga pela liderança. Antes de assumir a ponta, Emerson perseguiu a Lotus por um bom tempo. A corrida foi interrompida na 32ª volta por causa da chuva. Foi a primeira vitória de Emerson pela McLaren. Completaram o pódio Clay Regazzoni e Ickx. José Carlos Paty conseguiu um ótimo 4º lugar correndo pela Surtees. Emerson começa a sentir que tem boas chances de chegar ao bicampeonato em 1974. A minha segunda vitória no Grande Prêmio Brasil foi muito bom, porque foi a confirmação da equipe McLaren. Foi assim ganhar em casa é muito gratificante, ganhar no Brasil, e mais com uma perspectiva de ano muito boa. Quando eu ganhei Interlagos, me deu assim muita confiança para o campeonato de 74. O carro andou muito bem na Argentina, andou muito bem em Interlagos, então me deixou muito otimista para o resto do campeonato. O GP da África do Sul começa de forma trágica. Nos treinos para a corrida ocorre a morte de Peter Hevson, da Shadow. Como não havia naquela época um esquema profissional de resgate, os próprios pilotos tentaram socorrer o colega. Estava no fim da reta, no Kyalami, num teste. Era um dia de teste da Goodyear. Tinha uma curva direita, uma descidona. E quando eu entrei, estava saindo da curva direita, eu vi bandeira amarela e vi a poeira ainda. E aí eu tirei o pé e vi o carro dele de cabeça para baixo no guarda-reio. Aí eu parei, fui correndo lá para tirar ele, porque eu sabia que também, teoricamente, quem ia tentar tirar o Peter Hevson do carro era um amador que estava de voluntário na pista, trabalhando, não tinha treinamento nenhum. E eu cheguei lá, infelizmente, ele pegou o guarda-reio e morreu na hora. Aí chegou o Gran Rio, foi terrível, tirar ele, desvirar o carro, tentar ver se ele estava vivo, mas ele morreu na hora. E foi outro choque, o Peter Hevson, que era assim, um piloto americano de talento excepcional, da família Haviland, uma família muito rica. Era uma pessoa muito boa para o automobilismo, sempre foi muito bom comigo. Então, toda vez que você perdia, era um choque. Em respeito a Peter Hevson, a Shadow não participou da corrida da África do Sul. O ídolo local, George Scheckter, correu ao lado do irmão Jan, que realizava sua estreia na temporada. Fazendo dobradinha na Lotus com Peterson, Jack Ickx não chegou a entrar no grupo dos favoritos da temporada, pois a equipe não conseguiu repetir em 74 o sucesso dos anos anteriores. Depois da aposentadoria de Jack Stewart, a Tyrrell tinha como pilotos titulares Scheckter e o francês Patrick Depailler, outro estreante na Fórmula 1. O veterano Hill corria pela Lola. Nos treinos, Emerson classificou-se em quinto. A pole ficou com a Ferrari de Nick Lauda. Frank Williams, como chefe da equipe Issue Marlboro, dava os primeiros passos nos boxes da Fórmula 1. Ao lado do pole position Nick Lauda, José Carlos Paty e seu Surtees conseguiram um surpreendente segundo lugar. Mas o motor de moco falhou na largada e ele terminou a prova em 11º. A corrida também não foi boa para Emerson. Depois de largar em quinto com a McLaren, ele sofreu com a instabilidade do carro e terminou em 7º. A principal batalha da prova ficou entre as Ferraris e a Brabham de Reutemann. Reutemann ultrapassou Lauda na 10ª volta e segurou a ponta até o final. Antes da bandeirada, vários pilotos ficaram pelo caminho, como James Hunt. Ex-hippie e ex-lixeiro do metrô de Londres, Hunt integrava o time mais curioso da época, a Hesketh, totalmente bancado por um nobre inglês, Lord Alexander Hesketh. Os mecânicos da Hesketh não se importavam em fumar dentro da área dos boxes. As Ferraris de Clay Regazzoni e de Lauda também não completaram a prova.
O primeiro lugar ficou com Carlos Reutemann, da Brabham. Foi sua primeira vitória na Fórmula 1. A fase europeia da temporada de 74 começou com o Grande Prêmio da Espanha no circuito de Jarama. O fim de semana da corrida foi marcado pelo tempo chuvoso. Naquela época, o briefing aos pilotos era feito no esquema corpo a corpo. O chefe de prova, o Conde de Villepardena, passou as instruções aos corredores. Venís hasta la primera, en la primera 30 segundos, 15 segundos, y a los 15 segundos yo doy la salida. Yo doy la salida, la bandera abajo. And when they say 30 seconds, I will get up with my flag. I will have always my flag up. And then at 15 seconds, there are my orders, and I give it immediately because I know how nervous you are. 15 seconds. After 15 seconds. Durante os treinos, Jack Stewart foi o cicerone do rei Juan Carlos no seu passeio pelos boxes. Good luck. Confirmando a boa fase da Ferrari, Lauda marcou a pole. Em segundo estava Ronnie Peterson e em terceiro, Clay Regazzoni. Emerson largou na quarta posição. Todos os pilotos largaram com pneus para a pista molhada. Lauda seguia em frente quando a pista começou a secar e os corredores pararam nos boxes para trocar os pneus. Emerson foi um dos primeiros a fazer a troca. Ao contrário do que ocorre hoje, nos anos 70 a parada nos boxes era uma situação excepcional. Naquela época, não existia o pit stop tradicional. Naquela época, você parava nos boxes só para trocar pneu no caso de chuva. Então não tinha aquela preparação de equipamento do pessoal estar treinado, porque é uma coisa que vai ver, às vezes durante uma temporada não acontecia nenhuma vez, ou acontecia 2 vezes. Então você vê, parece uma coisa amadora, o pessoal trocando, porque ninguém estava preparado, sai todo mundo correndo. Troca o pneu, troca o pneu. As Lotus representavam a única grande ameaça à vitória da Ferrari. Mas Ronnie Peterson ficou muito tempo nos boxes. Quando saiu, o motor estava quente demais e acabou queimando a junta do cabeçote. Ao final, dobradinha da Ferrari com Lauda em primeiro e Regazzoni em segundo. Emerson completou o pódio. Uma batalha entre Ferrari e McLaren marcou o GP da Bélgica, disputado no belo circuito de Nivelles. Regazzoni marcou a pole, seguido por Scheckter e Lauda. Emerson vinha logo atrás na quarta posição. O brasileiro fez uma boa largada e no final da primeira volta já estava em segundo, perseguindo a Ferrari. Emerson teve que ter um bocado de paciência para ultrapassar Regazzoni. A oportunidade surgiu apenas na 39ª volta. Lauda aproveitou a chance para também ultrapassar o seu colega de equipe. A escuderia Shadow fazia sua segunda corrida desde a morte de Peter Revson, com Jean-Pierre Jarier e Brian Hedman, que abandonou a prova. Com o motor estourado, a Lotus de